Então, bom dia a todos, né? E estamos no terceiro dia de evento do Universo Dança. Estamos hoje com um tema Movimento e Tecnologia. Agradecer os convidados, a todos que estão presentes na sala, a Camila, e vamos passar a palavra para a Camila. Fique à vontade, Camila, e bom dia. Bom dia. Bom, eu sou Camila, sou uma mulher branca de 39 anos, tenho sardas no rosto, cabelos longos, estou usando uma camisa verde, brincos, e atrás de mim tem uma janela, né, com cortina azul. Comecei, a apresentação com essa audiodescrição, né, que faz parte desse esforço, né, de tornar o evento mais acessível possível. E aí queria parabenizar, né, a produção do Universidança e agradecer, né, pelo convite, né, de mediar essa mesa tão interessante com pessoas tão incríveis. Bom, vou iniciar, né, apresentando as pessoas que compõem essa mesa. Então, peço a licença para fazer a leitura dos mini currículos. Então, bem-vindo, né, e obrigado pela presença, Jurandir Bozo, Gessé Batista e Nana Buarque. Vou começar falando do Jurandir. Jurandir Bozo é um artista popular alagoano e mestre de coco de roda, nascido no interior do estado, na cidade de Pão de Açúcar. Jurandir, desde muito cedo, dedicou sua vida às vivências da cultura popular. Assim, Bozo emergiu no universo da cultura popular, conhecendo pessoas e histórias que mudariam sua vida. Ao longo dos anos, foi se destacando com atuações voltadas à promoção da cultura popular alagoana. O artista já soma quase 25 anos de carreira e tem seu trabalho reconhecido na cena estadual por seu comprometimento com nossas tradições. Aí temos também a presença de Gessé Batista, artista de danças inacabadas, formado no curso técnico e licenciatura em dança, na UFAL. Teve o primeiro contato com a dança, a arte, em uma escola pública na cidade de União dos Palmares. Atualmente atua como professor de arte e nos intervalos de suas aulas pratica dança breaking, estuda dramaturgia, iluminação cênica, literatura e cinematografia. E Nana Buarque, cofundadora do estúdio Casaelo, espaço de dança, instrutora de twerk e dança de salão, produtora de conteúdo digital sobre rebolado e empoderamento feminino, graduanda em dança pela Universidade Federal de Alagoas e bruxa em tempo integral. Seu trabalho dedica-se ao resgate do feminino através do movimento consciente, sem culpa, sem julgamentos, a partir da perspectiva de que o verdadeiro empoderamento feminino precisa passar pelo corpo e deve ser fortalecido por uma coletividade de mulheres unidas e conscientes de si. Enfim, queria agradecer o envio dos mini currículos, que são incríveis, né, que já dão uma deixa aí do quão interessante vai ser esse encontro, né, de conversa. Pessoas tão especiais. Bom, vou fazer uma pequena introdução sobre o tema, né, movimento e tecnologia. Nesse lugar de mediadora e também de curiosa, né, andei dando uma breve, né, pesquisada ontem em algumas etimologias, alguns possíveis significados da palavra tecnologia. E aí, uma coisa bem interessante que eu encontrei, né, que tecnologia, embora a gente
relacione de imediato, né, com as tecnologias digitais, até mesmo por esse momento, né, tão atípico que a gente está vivendo, e as tecnologias digitais acabam sendo, né, um meio de encontro. O significado, né, de tecnologia seria muito mais amplo, né, do que isso, sem excluir isso, obviamente. Na raiz, né, da palavra, na etimologia da palavra, eu achei duas origens, né? Tekne, do grego, que tem a ver, né, com arte, habilidade, né? E tek, do indo-europeu, que tem a ver com construir, né? E achei muito interessante, né, a gente pensar nessa tecnologia como forma de construção, de criação de ferramentas e procedimentos para a obtenção de algum resultado desejado. E aí, eu só queria compartilhar com vocês que, pesquisando em alguns sites mais geeks, eu encontrei umas definições bem interessantes que eu nunca tinha visto, que eles fazem uma separação entre tecnologias suaves e tecnologias duras. Tecnologias suaves, né, basicamente são os próprios indivíduos, né, com os seus conhecimentos, com as suas experiências, né? Então, como aplicar esses conhecimentos, esses protocolos, esses procedimentos. E para a gente que é da dança, né, é muito interessante pensar no corpo como um meio tecnológico, né, como uma tecnologia suave, né, se a gente for pensar nessa linha de pensamento. E as tecnologias duras, eles relacionam com as máquinas, com os instrumentos necessários, né, para dar vazão a essas tecnologias suaves. E aí, só queria mencionar também, mais próximo, né, do nosso métier da dança, né, dos estudos da dança, um autor, né, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é o Marcel Mauss, antropólogo francês, né? E ele, autor de As Técnicas do Corpo, isso em 1934. Né? Ele coloca o corpo como o primeiro objeto e meio técnico do homem. Né? Então, esse corpo como uma primeira tecnologia. E muito interessante também, Jurandir, que o Marcel Mauss coloca, é que essa técnica, né, essa tecnologia, estaria relacionada a um ato tradicional. Né? Lembrei muito de você ao reler isso, né? Que não há técnica nem transmissão sem tradição. Né? Então, muito interessante esse cruzamento, né? E a sua presença aqui na mesa, falando, né? A gente pensa tanto, né, em tecnologia como algo muito hi-fi, né, muito desvinculado da tradição, mas na origem, né, desse conceito, a tradição é essencial para a construção de uma tecnologia. Né? Mas vamos lá, né, pensando, né, todos nós aqui, né, da dança, né, das artes, da presença, das artes do corpo, lidando com essa tecnologia suave, corpo, né, ininterruptamente, de repente a gente se vê, né, nesse lugar de quadradinhos, né, onde essa tecnologia dura, né, essa maquinaria, esses artifícios tecnológicos, né, mais sofisticados da internet, são, né, imensamente necessários para que a gente se encontre, favoreça o encontro, né, que é o grande barato da nossa arte. Favoreça essa presença. E aí, como cada um de nós lida com isso, né? E aí, acho que é bem interessante essa junção de três contextos tão distintos para a gente conversar sobre o assunto. Uma outra coisa que eu vi aqui, né, nas minhas pesquisas, que um dos autores fala, que eu achei muito interessante, que é, tipo,
um mesmo meio técnico, né, uma mesma tecnologia dura, pode estar, sei lá, um software super refinado, né? Ele pode estar nas mãos de um super produtor cinematográfico ou nas mãos de um adolescente jogando videogame, né? Então, muito interessante como o essencial seja essa tradição, seja esse domínio dessa tecnologia suave, né? Desse conhecimento de como operar a tecnologia dura para realizar, né, o que é pretendido. Então, como que a gente aqui, né, está relacionando essas duas tecnologias, suave e dura, né, pegando emprestado esses termos, geeks. Então, eu vou passar a palavra para vocês, tá? A princípio, eu vou ficar nesse papel meio chato de gerenciar aproximadamente 15 minutos de fala, tá? E aí peço a gentileza que quando eu passar a palavra para vocês, vocês se apresentem, né? E se sentirem à vontade que façam essa audiodescrição, tá? Podemos começar por você, Jurandir? Sim, sem problema nenhum. Muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite. Eu sou Jurandir Amadeu Gomes Pinto, mais conhecido como Jurandir Bozo. Eu sou gordo, uso barbicha, bigode, estou agora sem chapéu. No início da live estava com um chapéu. Atrás de mim tem uns livros que eu estava dando uma olhada antes de começar a live. Parede branca, uma camisa, como é que eu posso dizer, estampada em marrom e... Meu Deus, que cor é essa? Não é bem um branco, não, um creme. E estou de fone, de óculos. Não vou tirar, que eu me sinto feio de óculos. Só uso quando é extremamente necessário. Já tirei os óculos. E é isso. Então, você falou de uma coisa muito importante, né? Que é a base das tradições para o desenvolvimento de tecnologias. E a gente, quando pensa na palavra tecnologia, a gente pensa em algo muito avançado. Mas até as tecnologias elas estão sendo desenvolvidas desde que o homem começou a se pôr no espaço e pensar de forma organizada, né? O advento da roda é a exploração de uma tecnologia. Então, ser tecnológico não necessariamente é ser moderno, apesar de que a premissa supõe isso, a busca de sistematizações, de sistemas para facilitar o homem no seu trabalho, o homem na sua locomoção, o homem no seu espaço de fala. E não há como a gente fugir disso no campo da arte, né? Porque, partindo do pressuposto que o corpo em ação, em uso, né, de uma expressão, seja ela artística, seja ela laboral, ele vai ter rupturas e novas formas. E quando você pensa isso de forma mais com algum método, eu acho que você está pondo uma tecnologia nisso aí, né? Pelo menos na forma de fazer. E acho que as coisas se unem nesse contexto de serem empíricas, acadêmicas, né? Tecnológicas, funcionais, porque eu venho do coco, o corpo precisa estar numa preparação para a execução física muito grande, com um pensamento praticamente nulo. Ali você não consegue. É muito mecânico e natural. Você aprende e você executa. A execução ela não passa muito por uma minúcia assim de pensamento. Você isso vai meio que indo naturalmente, como um atleta, né? Você repete, 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 repete um jalchão para tornar aquilo natural. Mas muito mais me interessa a palavra movimento do que tecnologia.
E quando eu falo de movimento, eu não falo só de movimento no sentido de mover-se de algum lugar, mas no sentido de agrupar para chegar a alguma coisa, no sentido mais social. E aí, por que eu digo isso? Pela leitura do que se representa as culturas de tradição, não é? Que não há como se pensar cultura de tradição sem pensar em geografia, sem pensar em desenho econômico, sem pensar em formas de convívio. Não há como se pensar coco de roda sem pensar essa cadeia social que cria essa sociedade e faz essa cultura, né, ela ser popular, ser do povo, ser daquela região e representar aquele grupamento de pessoas, porque no fundo é isso. E por que eu falo muito nessa questão? Porque a gente está vivendo com aquilo que você disse da tecnologia, a invasão da cultura cosmopolita que vem quebrando cada vez mais esses traços mais locais, mais regionais. Mas eu acho que quebra quando a gente pensa a cultura popular e a gente pensa a cultura de tradição como folclore. Quando a gente pensa a cultura de tradição como arte, não. Porque a arte ela está sempre em movimento, né? A arte ela está sempre em transição, ela está a receber e a causar rupturas dentro de qualquer processo, porque a sociedade ela evolui, ela não é uma estátua, não estagna e para. Então, quando eu penso a cultura popular, especialmente a linguagem do coco de roda, aqui em Alagoas, eu vejo dessa forma. E acho interessante ter esse espaço e esse lugar de voz para poder falar um pouco disso, até como um grito de socorro, porque a gente, quanto cultura popular, a gente tem perdido muito na questão da diversidade. Na dança, nem tanto, porque a dança fascina os meninos, e desde 2010 para cá, 2011, que eles buscam esse encontro dos tropés, e nada mais tecnológico, mais cheio de movimento do que os tropés, porque ele começa com a função laboral de pisar o barro, de estabelecer uma função naquele momento, com uma função social, porque havia um mutirão para a realização daquele trabalho, né? E a função social, de novo, de festejar a conquista da casa, quando você ia colocar a cerâmica, e que é, na verdade, os trupés de acabamento, quando você vai pisar o piso da casa e vai deixar ele bem lisinho. Você vai colocar a cerâmica. Assim como numa casa hoje, atual, a cerâmica é a última coisa que se coloca, é o acabamento da casa. Não é a cereja do bolo. Quantas pessoas que não têm dinheiro fazem a estrutura da casa e vai colocar a cerâmica depois? Vai colocar o piso depois. Então, no coco, isso era a última coisa a ser feita e isso era celebrado. Então, isso eu sei que é fascinante para os meninos, mas a preocupação é com a relação da tradição, da identidade. E isso se manifesta através da poesia, isso se manifesta através dos cantadores, através da organização dos espaços com essa dança, com a exploração desses tropés, como eles lidam com essa modernidade dentro da preservação dos traços tradicionais, como explorar essa nova concepção que eles têm que ter de sociedade, de espaço, de dança, de grupo, de competição, que é o que eles querem, e isso tem que ser ouvido, né, nos grupos mais jovens, com a preservação da identidade do coco alagoano, né? Porque hoje a gente sofre dentro da cultura popular, Pernambuco tem uma força muito grande e a gente sofre meio que um bombardeio, principalmente por não gerar produto. Então você vai e procura coco de roda, esses meninos querem repertório, você vai encontrar uma par de composições de artistas pernambucanos. E muito pouca coisa com relação ao coco alagoano. Sem falsa modéstia, acho que acredito que na arena eu, Rogério Dias, Zeza, deixa eu ver mais, os Gêmeos do Coco, uma ou outra música, bota também, acho que tem umas duas. Rogério tem a puxada do cachimbo, que tem essa relação de repertório, de identidade, de cantar o seu local. Então, esse cuidado com a evolução das coisas,
com o movimento das coisas, eu ainda me preocupo muito, né? Não só com o espaço da dança aqui no Coco, eu acredito que aqui em Alagoas esteja muito bem encaminhado até. Questão dos trupés, da preservação, do entendimento da dança. Eu, quando fui a esses grupos, e fui em 2010, ninguém sabia. Eu passei a ensinar junto a Josenildo. A gente fez isso de graça. E depois ver a execução disso tudo, a mudança que foi durante um tempo. Mas hoje eu já começo a ver um corpo em transição e uma mudança que se aproxima mais do que seria a dança ou o coco de Pernambuco do que o nosso, que é muito mais laboral, é muito mais físico, é muito mais até agressivo. Não tem uma coisa do bailado, do cuidado do movimento, do gestual das mãos. O coco alagoano ele é muito mais rico em termos de musicalidade, porque é uma percussão corporal, como os trompas, barbatruques, você pode explorar, é extremamente moderno. Extremamente moderno. Se você entender, eu costumo dizer, e o Ítalo sabe disso, quando eu vou conversar com os meninos, que não adianta decorar o passo. Você tem que entender o motivo, a razão. Por que ele existe? Qual é a premissa disso aqui? Se você entender o motivo dessa dança, o que é que ela quer, você vai dançar, mesmo sem saber nenhum passo do trupé de corpo. Você dança. Porque ele parte do pressuposto que os pés é um instrumento. Então, se você entende que não é o movimento que tem que ser repetido, mas sim o som, dentro dessa cédula rítmica, você vai para qualquer lugar. Você vai para qualquer lugar. Eu tenho 150 quilos e danço. Agora, como eu vou acomodar esse corpo é um problema meu. Se você tem um problema no pé, você vai acomodar esse corpo de forma diferente. E essa dança permite esses espaços individuais dentro da coletividade. E é isso que eu acho arretado. Não só na dança, na poesia também. O coco alagoano talvez seja o mais plural deles todos. E a preocupação em ver a evolução, as disposições de novas tecnologias e a movimentação desse processo histórico me preocupa. Vim aqui para tentar provocar para que alguns de vocês possam enxergar a cultura popular com o mesmo espaço e proporção de valor, sabe, artístico que ela tem, e não como um registro de obrigatoriedade folclórica, de gostar por ser importante para o Estado. Aí eu fico muito puto e uso um palavrão, porra nenhuma, sabe? A arte ela tem a essência de ser divertida, de ser atrativa e as pessoas fazerem porque gostam. E não dessa escola folclorista ridícula que a gente tem em Alagoas, que dá invisibilidade aos fazedores e torna o pesquisador e o cara que escreve o livro sobre nós que fazemos como uma figura central e mais importante do processo histórico. Talvez seja por isso que a gente esteja vendo o guerreiro em calamidade, sem identidade com as pessoas. Talvez seja por isso que a gente não encontra mais baiana. Talvez seja por isso. Eu acho que foi o câncer de tudo isso, são os folcloristas. Esses que todo mundo endeusa, como Ranilson França, como Theo Brandão, que eles deviam se colocar como escritores somente. Fizeram um registro, um recorte da história, mas eles não são protagonistas de forma alguma dessa história. E a prova está aí, que a gente criou um distanciamento entre o povo e as suas manifestações. O único lugar que eu encontro que a gente só chama as pessoas para assistir. Aqui em Alagoas, pensem, a gente diz assim, vamos assistir o coco, vamos ver o guerreiro, a gente não chama para, em Pernambuco você chama assim, rapaz, vamos para o Maracatu, eu duvido que você chame a pessoa para o coco aqui em Alagoas, você chama para ver, você chama, isso é impressionante, machuca porque torna a cultura popular impopular ou matéria de universitário. Eu cansava de ver nas quintas do Engenho do Foguedo, nas quinta-feiras, um monte de estudante de dança, pessoal do curso de jornalismo. Aí eu ficava procurando, cadê o povo, meu Deus? Cadê o povo que faz disso a manifestação popular que é?
Será que esse é o princípio da evolução e de lutar pela permanência? É esse os defensores da cultura? Esse é o trabalho de uma entidade como a que eles têm, como a Sopal, por exemplo, que tem 20 e tantos anos, um mestre nunca foi presidente. Você pegar a Associação dos Agricultores, começou realmente com as pastorais, desenvolveram, criaram formas, conscientizaram essas pessoas, mas eles assumiram esse processo histórico. Agora, por que será que são esses mesmos folcloristas, esses estão falados, todos eles, que eu não coloco em xeque o amor. Não, mas quantas mães estragam os filhos? Quantos filhos que a gente olha no shopping e diz, meu Deus do céu, que menino mal educado. Será que ninguém nunca pensou isso de uma criança aqui? Eu penso direto, vejo. Pronto, é isso. A relação dos folcloristas com a cultura popular é de um amor doentio que acabou colocando a gente em xeque como a gente está hoje. Fugir dessa interpretação é tratar Alagoas com esse traço de violência que invisibiliza os fazedores, os negros, os pobres, que dançavam e protagonizavam as brincadeiras e as manifestações no quintal e nos terreiros das casas grandes, sendo visto e tratado como um objeto interessante, de adorno às tardes e às noites menos movimentadas ou mais ou tirando o tédio desse povo todo, enfim. A ponto que muitos deles escreviam peças para serem cantadas pelos mestres, pelos próprios mestres, os donos das fazendas de engenho. Então, essa preocupação desse movimento é muito grande. Pela não a participação desses mestres, pelo que eles são em sua essência, protagonistas. Que é o que eles são em sua essência. Então, quando a gente vê no mês de cultura popular, eu não gosto da palavra folclore, e a gente vê se comemorando o pesquisador, que lindo, Ranilson França, massa, que Deus o tenha. A minha pergunta é, por que será que esse cara ocupou os espaços de coordenação de folclore? Ele viveu disso, era o trabalho, negão, não era amor não, só não. Porque por cuidar, os lugares que tinha de posto político para promoção, para diversidade, com remuneração, era ocupado por eles e até hoje é feito assim. O mestre ele não pode ascender. E Chaldo Pisco me disse isso, quando eu tinha maior resistência, quando começaram a chamar. Mestre Bozo, eu disse, ele não chame não. E Chaldo Pisco me chamou a atenção. Por que você está rejeitando? Quem escolhe o seu mestre não é o mestre, é o aluno. Respeite o que os meninos estão lhe chamando. E depois, quando eu deixei deixa eu tentar sintetizar, para me resumir, quando deixo de viver só e posso pesquisar e estudar, também para um recado de Chau. Não é só estar, ocupar o lugar e ter. A gente precisa ter a responsabilidade de buscar. Eu não cursei o ensino normal, mas sabia ler, sempre gostei de ler. E através de Chau, eu voltei a estudar, quando descobri que ele, Chau do PIF, lê partitura. Porque ele acha que evoluir faz parte do processo de músico e de artista que ele é, antes mesmo de ser mestre, como um indivíduo. Então, esse espaço é que eu coloco sob reflexão. Reflitam sobre essas tradições, sobre esse processo de descoberta do que você faz hoje. Porque não adianta só a gente evoluir, a gente tem que evoluir dentro de um traço de identidade. Até seu mesmo, não precisa ser no coco, não. Como bailarino, como dançarino, de identidade pessoal, de marca. Como os meninos, quando fazem a dança de rua. Eu vejo diversos b-boys, todos eles têm uma característica e um traço na dança. Uma forma, uma elegância, uma identidade. E isso é que eu acho muito importante, que a gente precisa preservar. Essa identidade do indivíduo diante todo o processo coletivo.
Obrigada, Jurandir. Desculpa, né, o recadinho aí de sugestão para que fosse finalizando, né, que faz parte do meu papel chato aqui de mediador. Mas eu convido, né, todos os presentes que quiserem ir registrando, né, suas perguntas, talvez pelo chat, e aí os meninos, né, do apoio da mesa vão organizando essas questões, que aí a gente volta, né, aos assuntos, né, volta a fala para as pessoas, né, para além desses 15 minutos iniciais. Né? Mas adorei o final da sua fala, que já meio que dá, né, a deixa para a entrada do Gessé, né? Vou passar a palavra para o Gessé e pedir também, Gessé, se você puder sentir a vontade em iniciar com a sua audiodescrição, tá? E aí eu te dou um recadinho, né, por chat, quando chegar aos 15 minutos. Tá? Eu acho que eu nem vou utilizar os 15 minutos, mas tudo bem. Eu sou Gessé, eu sou um homem branco, uso barba, uso um óculos com as lentes redondas, de hastes escura, marrom, cabelo preto, barba preta também, estou usando uma camiseta branca, fones de ouvido preto, e atrás de mim tem uma parede que eu acho que é bege, mas talvez no vídeo fique branco assim, mas é bege. Então, eu fiquei super perdido agora, sem saber por onde começar, porque eu tinha organizado a minha fala basicamente seguindo a lógica da Camila, assim. Achei o tema muito interessante, essa junção entre movimento e tecnologia, que quando eu venho do breaking, eu vejo isso muito conectado, assim, os movimentos do breaking é bem tecnológico, é quase como se a gente fosse objetos mecanizados, assim, né, pensando em articulação, que a gente encaixa, por exemplo, tem um movimento que é o flare, que é aquele que faz na ginástica, tem uma lógica muito organizacional, mais do que explosivo, né? A gente vê o break como uma dança explosiva, mas ela é uma dança muito leve e muito técnica, assim, né? Ela é muito precisa. E aí, talvez isso seja um dos motivos que ela se tornou uma modalidade olímpica, por conta dessa história cultural, né? E que se deu no mundo todo, enfim, da juventude e tal, mas fico pensando muito também por essa questão tecnológica que nem vejo no sentido de evolução, mas vejo no sentido de aculturação mesmo, assim, né? Essa cultura que se modifica e ganha um novo olhar, agora talvez mais ligado ao esporte. E aí é quando a gente abre esse abismo, assim, né? Que, enfim, estou vendo o mundo como é como se a gente estivesse ao redor de um grande buraco, e algumas pessoas estão se jogando nesse buraco e ficam perdidas nesse campo virtual, né? Fiquei muito comovido com a fala do Jurandir, assim, porque eu tenho essa sensação e fico sempre na espreita, assim, né? Acho que eu conversei com a Isabelle sobre isso, assim, desse lugar dessa transformação que vai se dando, né? Dessa dança que é marginalizada e que vai se tornando um esporte, e aí a gente acaba sendo iludido, acho que essa é a palavra. Os b-boys e as b-girls estão iludidas, assim, mas iludidas num bom sentido, tá, gente? Não estou dizendo que é todo mundo abestalhado, assim, mas assim, é uma promessa de mudança positiva, porém existe um processo enorme que muita gente pode ir ficando para trás, assim, e aí eu trago isso por experiência, talvez, assim, dessa não junção desses espaços práticos e desses espaços teóricos, digamos assim, da academia. E aí é uma questão que eu acho que que as professoras devem ter ouvido muito durante o meu percurso na universidade. Muitos b-boys também fizeram parte do curso, e eu acredito que nos TCCs a gente sempre encontra essa crise
dessa relação dessa dança breaking, que tem um grande arcabouço, assim, né? É quase como uma arqueologia, assim, de corpos que se encontram, né, em uma dança e que são acolhidos por uma cultura, assim. Acho que a grande... E aí por isso que eu falo, assim, eu descobri isso no meu TCC, que eu tinha começado a dançar numa escola, e aí esse espaço... E aí tem essa pergunta, assim, né? Por que eu fui dançar breaking, assim? Porque não tem uma explicação sistematizada, assim, né? Eu estava passando no corredor, vi meninos dançando e fui olhar aquilo e depois eu estou há 16 anos dançando. Então não tem não tem uma explicação, assim, é algo muito subjetivo. E aí quando a gente vai, talvez, para esse processo tecnológico, que é falar sobre isso, a gente fica meio perdido, né? Enfim, eu tenho uma dificuldade terrível de organizar o pensamento, tá, gente? Eu vou falando, e aí, mesmo que eu anote e grife aqui os pontos mais importantes para falar, mas eu vou contando história, tá? Eu sou contador de história também, eu acho. E aí tem uma coisa que eu vou meio que pular já para o fim, tá, gente? Estou caminhando para o fim. Eu ouvi uma frase nessas experiências virtuais, vou falar um pouco desse espaço tecnológico que eu gosto de ver como objetos tecnológicos, né? E que são extensões do nosso corpo. E aí eu me refiro, por exemplo, a um óculos, ao próprio celular, que a gente não consegue sair de casa sem ele. Então, assim, é uma extensão, né? E aí eu fico sempre com uma pergunta, desde o começo da pandemia, assim, desse momento, que é o que eu abro e o que eu capturo através dessa lente, né? Assim. E aí eu fiquei pensando isso depois que eu assisti uma live de um grupo de teatro lá de Cuiabá, que eles são incríveis, é o Impróprio Coletivo. Não lembro o nome do rapaz que falou isso, mas ele fez uma fala assim, despretensiosa mesmo, não tinha... Ele estava falando, e essa frase veio, e a mediadora pegou a frase, e aí a frase, enfim, gerou toda a discussão, que a nossa casa não é um depósito de corpos cansados. Por conta desse lugar da pandemia que a gente ficou meio que sendo pressionado a abrir esses espaços para mostrar essas danças e para sobreviver também, né? É um processo de sobrevivência, parece. Eu me deparo muito com esse lugar, assim, no meu fazer artístico, né? Parece que eu estou sempre caminhando para um lugar que, ao mesmo tempo que a gente que não importa muito esse lugar de chegada, mas isso é muito duro, assim, né? E eu acredito que principalmente para quem vem dessas danças que tem uma relação com a cultura popular, assim, vejo o breaking muito como essa cultura popular norte-americana lá, mas que ela se cria totalmente dentro desse lugar periférico. E o que é que eu vou concluir agora, gente? Vou concluir, tá? Eu fiquei nessa pesquisa que eu fiz, que foi muito semelhante da Camila, de entender a etimologia da palavra, e aí eu tenho também uma mania de burlar as regras. Quando eu peguei essa palavra tecnologia, para mim, eu já risquei o final do tecno, né? Gostei mais do tech, desse lugar de técnica, né? E o logia, que é estudo, e fiquei muito nessa sensação assim, caramba, a tecnologia é o estudo da técnica, né? Sei lá, se a gente pegar um smartphone, por mais que a gente tenha habilidades, por mais que eu conheço o meu telefone total, assim, se eu comprar outro, parece que eu não sei mexer no smartphone. Então é uma pesquisa para a gente entender onde é que eu mudo a letra, não sei o quê. Então é de fato uma construção técnica e uma construção e um estudo da técnica, né? E esse estudo, ele é um processo de construção. E aí meio que eu tentei sistematizar esse tema na minha experiência, assim, e fiquei pensando muito assim, esse movimento no meu corpo é o break, assim. Por mais que eu tente fugir disso, por mais que eu esteja numa sala de aula, agora eu estou numa escola aqui, por mais que eu tente fugir, eu estou numa aula de arte, estou falando sobre barroco e de repente eu estou falando de breaking.
sabe? Assim, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas na minha existência tem, porque é a técnica que faz parte da minha construção. Foi a minha primeira formação na arte. Passei 5 anos no curso de dança, 2 no curso técnico, mas passei 9 anos dançando breaking, assim, né? Então, talvez, se eu for organizar em tempo, a minha maior formação é no break, nesse contato com outras pessoas, sem essa tecnologia virtual, né? Esse contato de fato olho no olho. E aí eu sou uma pessoa que eu mudo de opinião muito fácil, tá, gente? Por isso que, assim, eu preparei uma fala aqui, aí a Camila falou, aí eu disse, não, mudei já, porque senão vai ficar redundante. Aí o Jurandir falou, aí o meu olho encheu de lágrimas, eu disse, caramba, peraí, como é que eu falo isso? Enfim, para concluir, eu queria só que a gente pensasse uma coisa, assim, eu estava conversando ontem com a Sara, que é minha companheira e parceira de trabalho, assim, e eu sempre ensaio com ela, defesa de TCC, qualquer coisa que eu vá falar em público, até minhas aulas de arte eu ensaio com ela. Só que nunca dá certo, porque, enfim, ela critica e eu fico chateado, aí a gente discute e depois faz as pazes. Mas eu fiquei pensando muito nesse lugar, assim, depois de muita conversa, um lugar que me faz pensar muito da inserção dessa dança nesses espaços virtuais, tecnológicos, desses objetos tecnológicos, são essas hierarquias nas construções cênicas online, por exemplo, né? Fico pensando muito nisso. E aí eu estou falando isso porque eu fui fazer um curso de cinematografia e aí é muito técnico, é um operador de câmera que tem um foquista que vai mexer só no foco, que tem uma pessoa atrás que é o guia do câmera para ele cair na marcação certa, é plongé, contra plongé, já estou lembrando o conteúdo, tá, gente? Pra... Mas assim, todos os processos, todas as construções, todas as linguagens artísticas é uma tecnologia capaz de criar novos mundos, assim, né? Acho que é isso que eu tenho tentado maturar, assim, e me deparo muito nesse lugar como professor de arte, tentando fazer entender, tentando fazer com que os alunos entendam a necessidade de estudar a arte. Acho que Gessé deu uma travadinha. Talvez seja interessante a gente já passar para... Não, ele voltou. Continua aí, Gessé. Gessé, você está me ouvindo? É que para a gente você deu uma travada. A tecnologia invadiu a minha fala e ligaram para mim. Tá, ligaram para mim aqui, mas eu já recusei. Eu me perdi em geral, peraí. Tranquilo, a gente estava te ouvindo. Não, então, tá todo mundo me ouvindo? Tá, estamos te ouvindo. Então, para concluir assim, e aí depois a gente vai para a pergunta e a gente conversa. Eu gosto de falar e ser interrompido, tá? Quando eu estou falando, eu gosto que alguém me corte, porque aí eu já penso outra coisa e falo, enfim. Mas eu fiquei pensando muito nesse lugar da tecnologia, como esses métodos e esses meios de articulação que eu faço do break nos processos artísticos, assim, né? Como é que eu pego essa dança, que ela tem suas características, que ela tem, como o Jurandir falou, né? Esse passo que não é só um passo, assim, tem um motivo social também, tem um motivo político, às vezes é um gesto que tem mais explosão do que esses movimentos mais acrobáticos. E aí é como isso chega no público que assiste, é que às vezes vai definindo essa dança, assim. Mas para quem está fazendo,
tem muito esse peso cultural, né? Esse peso social também. A sua assinatura, né? Isso, exatamente, tem esse lugar de identidade, né? Esse RG, assim, não sei, assim, é algo que é muito, no break a gente chama de flavor, né? É essa coisa do sabor. Tem até tem uma narrativa assim, se a gente vê a sombra de alguém dançando, a gente consegue identificar quem é, mesmo os movimentos sendo os mesmos, né? Enfim, eu acho que eu encerro a minha fala, passo para desculpa, eu nunca sei pronunciar se é Nana ou Nana, mas enfim, é porque veio na cabeça e eu falo às vezes o que vem na cabeça. Boa pergunta, Gessé. Ela já tira essa nossa dúvida já já. Nana, só antes de Nana ou Nana, antes de passar a palavra para você, vou só ler aqui o comentário do Jurandir, bem interessante, né? Caso alguém não tenha acompanhado, eu queria dizer uma coisa que me veio na cabeça agora. O movimento da tecnologia e da modernidade não significa necessariamente uma sentença de morte para a tradição. Né? É interessante para a gente puxar fios, né, dessa conversa depois. Mas diga aí, Nana, se você puder fazer a sua audiodescrição e iniciar a sua fala, tá? Bom dia, galera. Eu sou Nana Buarque, mas muita gente me chama de Naná, então fica à vontade, não me incomoda, não. Eu sou Nana Buarque, sou instrutora de dança, graças a Deus, graduanda da universidade também. Estou aqui na minha casa, inclusive vocês são as primeiras pessoas, fora os meus pais, a estar dentro dessa minha casa, viu? Eu me mudei para morar com meu marido durante a pandemia, então sejam bem-vindos ao meu novo lar. Estou aqui com um top amarelo para vocês não pensarem que eu estou sem camisa no meio da live. Sou uma mulher mestiça de pele clara, nordestina, com muito orgulho. E trabalho dentro desse âmbito das danças para mulheres, né? Dessas danças que têm uma linguagem mais sensual, porque foi através dessa linguagem que eu consegui me reencontrar, né? E nesse mundo eu acho que a gente precisa colocar a postos, assim, os mecanismos que a gente conseguiu usar para sair do nosso buraco pessoal, para que outras pessoas também possam se ajudar a partir do conhecimento do seu processo. Eu queria parabenizar toda a organização do evento. O Universo Dança sempre é um evento incrível, assim, parece que a cada ano se supera. Vocês conseguiram fazer um evento muito bonito, eu tenho acompanhado desde o primeiro dia, um evento muito bonito em uma situação muito adversa, né? Então, isso é muito louvável. Queria dizer também que é um prazer ter sido convidada para participar dessa mesa e ao lado desses dois rapazes que eu admiro tanto o trabalho, né? Nem sei se me conheciam, nem sei se acompanham o meu trabalho, mas eu conhecia vocês dois. E eu admiro o trabalho muito de vocês dois. E eu já queria começar minha fala resgatando também essa fala que Jurandir falou, que Camila leu, né? Que a tecnologia não precisa necessariamente significar uma sentença de morte para a tradição. Por quê? Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu trabalho com as mídias digitais. E durante essa pandemia, gente, eu tenho um pouco de dificuldade de manter a minha atenção focada. Aí tem um vizinho aqui que tá batucando, mas se eu começar a devanear é por conta disso, me perdoe. Mas durante essa pandemia, eu acho que todo mundo se viu meio que forçado a mudar completamente o seu método de trabalho, né? A mudar completamente as suas ferramentas de trabalho. Porque se a gente trabalha com um pouco de roda, por exemplo, se a gente trabalha com break, ou se a gente trabalha com breakthrough, é que a gente teve 3 exemplos de linguagens que são feitas em grupo, presencialmente e construídas no momento do contato, né? São construídas ali na história do contato. Se a gente trabalha com essas 3 linguagens que dependem desse calor humano, que dependem dessa construção grupal, que dependem desse apoio mútuo, como é que de uma hora para outra, literalmente, de uma hora para outra, a gente precisa reaprender a fazer tudo isso para que a gente também possa levar isso em uma outra linguagem, em uma outra didática, de uma outra forma, e sem perder a identidade para o mundo digital, que é um mundo que as pessoas não necessariamente compreendem o que você está fazendo. Porque se eu estou dando uma oficina, se eu tenho um grupo, se eu estou fazendo uma construção de pouco de roda alagoano, eu estou fazendo com pessoas alagoanas que estão crescendo e entendendo aquela construção junto comigo.
Se uma pessoa, sei lá, de outro estado, de outro país, que nunca teve nada a ver com isso, de repente se depara, não necessariamente essa pessoa vai ter o mesmo entendimento que aquele meu grupo já estava tendo, que aquele meu grupo estava construindo. Então, tudo começa a mudar um pouco quando a gente passa para o digital. E aí, tudo isso é muito louco, porque nada... Eita, peraí, mensagem. Eu disse que eu tenho dificuldade de manter a atenção em duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu vi mensagem, tive que parar. Então, tudo tem vários lados diferentes, né? E eu acho que a mudança, ela sempre vai ocorrer, a modernidade, ela vem, e a tecnologia é a nossa capacidade de criar ferramentas para a gente facilitar o nosso trabalho, para a gente evoluir o nosso trabalho, enfim, para a gente tornar a nossa vida mais fácil e aumentar esse nosso alcance. Mas quando a mudança, ela vem de uma forma tão abrupta, né? A gente estava aqui fazendo nossa parada e de um dia para o outro, literalmente, a gente teve que mudar completamente a nossa forma de fazer isso. Então, o nosso corpo, a nossa arte, as nossas metodologias, a nossa didática, o nosso grupo, ele simplesmente não teve tempo de se adaptar para essa mudança que a gente foi forçado a entrar. Ninguém aqui teve que ir para o digital, teve que começar a usar o digital, a tecnologia digital, como ferramenta de trabalho, porque quis. Assim, vou fazer aqui para ver se fortalece o trabalho. Não, foi porque foi forçado mesmo. Se a gente não fizesse isso, a gente não tinha como trabalhar durante essa pandemia. E aí é uma coisa muito louca, porque quando a gente passa para pensar no campo da arte, a primeira dúvida de longe que vem é como é que eu vou estar produzindo um conteúdo artístico, cultural, de performance, que trabalha a minha criatividade todos os dias para alimentar os algoritmos, para conseguir manter meu alcance. Como é que, junto a isso, eu vou conseguir mudar completamente minha didática para manter as pessoas do meu grupo, os meus alunos, quem já estava caminhando comigo, fissurado por essa arte, né, identificado com essa cultura e de uma forma completamente diferente. E aí, novamente, muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. A minha ideia é que a minha reflexão seja breve, mas às vezes eu falo demais, então se precisarem me interromper em algum momento, podem interromper. Então, hoje, eu queria focar um pouco mais por um lado que nem sempre a gente vê dessa tecnologia, sabe? Um lado que nem sempre a gente ouve, porque como está todo mundo muito sentido por conta dessa etapa que a gente viveu, né? Como está todo mundo meio desenganado de si mesmo em tantos momentos diferentes, assim, às vezes duvidando do próprio trabalho, às vezes, enfim, cara, será que, sei lá, vou dar o meu exemplo. Quando a pandemia começou, eu tinha uma turma de 25 alunas do TUEF. Essa turma, ela se esvaiu toda quando a gente precisou passar para online, porque nem eu nem minhas meninas estávamos preparadas para mudar essa forma de metodologia. Depois que a turma voltou, eu nunca pude colocar 25 alunas de uma turma, porque a gente está tendo que trabalhar com um limite de 10 alunas. E ainda assim, as pessoas não estão confortáveis em sair de casa e retornar para esses momentos. Então, até quem estava tendo um trabalho, que estava seguindo um fluxo bom, com essa quebra da pandemia, a gente acabou emperrando as coisas e tendo dificuldade de seguir em frente. E, enfim, às vezes isso reverbera na forma como a gente sente a nós mesmos e ao nosso trabalho também. Mas uma coisa que eu queria trazer para vocês hoje é que no meio disso tudo, no meio de toda essa loucura, no meio de todas essas autodesenganações, às vezes a gente está tão preso nesse sentimento de indignação, meio de insuficiência, sabe? Quando a gente acha que não consegue fazer nada em relação ao momento, que a gente perde uma oportunidade de fazer diferente. E aí, como é que eu vou fazer diferente nesse meio? Porque quando a gente olha para o que é as mídias digitais, mais especificamente hoje em dia, a gente vê uma persona bem específica que faz sucesso, né? A gente vê aquele ideal de vida norte-americano dos adolescentes, aquele padrão estético, aquela forma de dançar específica, aquela forma de interagir com os amigos específica. É uma qualidade de câmera específica, enfim. E a gente não se enxerga naquilo. Mas é tão fácil, assim, é tão simples, é tão mais simples a gente passar o nosso tempo nas mídias digitais, consumindo o conteúdo dessas pessoas, porque tá ali, porque é o que a aba explorar do Instagram vai mostrar pra gente, porque é o que tá em alta, porque é o que tá tendo milhões de likes.
enfim, é tão fácil a gente olhar a vida de quem é famoso, né? É tão fácil a gente olhar as fofocas, é tão fácil a gente olhar esse outro ideal de vida que nem sempre a gente se encaixa, e isso só coloca a gente ainda mais no buraco, né? Então, por que que a gente às vezes tem tanta dificuldade de enxergar a mídia digital, assim como toda e qualquer outra tecnologia, como uma ferramenta de trabalho? E quando eu digo que é uma ferramenta de trabalho, eu não digo que é o teu trabalho principal. A gente não tem que se matar para estar produzindo conteúdo todos os dias, dançando todos os dias, criando todos os dias, sendo todos os dias. Não, ela é uma ferramenta. Porque através daquela mídia digital hoje, e cada vez mais, na minha opinião, mas assim como o Tia Céu, eu sou uma pessoa que muda muito a minha opinião, a minha opinião de hoje, cada vez mais vai ser essa ferramenta que a gente vai estar utilizando. E por que não absorver isso no nosso trabalho, sabe? Nana, não tenho câmera, não tenho aquele ideal que faz sucesso, não tenho, mas isso não importa. Eu acho que às vezes a gente fica tão envenenado, me permitam o uso da palavra, com essa onda de cultura meio TikTok que está vindo assim para a gente, que a gente se coloca sem nem perceber a responsabilidade de fazer parte daquilo, sem que a gente faça. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas, cara, de um ponto de vista muito pessoal, que massa seria eu conseguir encontrar um perfil no Instagram que falasse sobre cultura popular alagoana, que trouxesse curiosidades como o porquê o coco de roda é arte, não é folclore, e explicasse, sabe, numa rede de Instagram, a diferença entre isso. Que massa seria ter um Instagram em que a gente cria uma identidade tão grande com o público que quando a gente fala que está chegando na parte da nossa performance, no momento de colocar a cerâmica, todos os nossos seguidores entendem aquilo, se emocionam com aquilo e vibram com aquilo, sabe? Que legal que é a gente ter um espaço agora de mostrar a nossa cara, de mostrar a identidade, de defender a nossa bandeira. Mas é difícil, porque não é o comum. O comum é a gente ver uma coisa que é completamente fora de nós. E essa é uma tendência que vem muito antes da pandemia, né? Essa tendência de globalização em que a gente, ao invés de voltar para a nossa cultura, a gente acaba absorvendo a cultura dos Estados Unidos, a gente acaba Nana, absorvendo a cultura. Oi? só uma observação, mas será que também isso não parte do princípio do artista saber o que ele quer da sua própria arte? Isso, certamente. Isso é muito subjetivo também, porque assim, não necessariamente porque eu sou artista eu preciso abrir mão do que eu quero da minha arte por usar uma ferramenta de trabalho a mais. Mas eu também não sou obrigada a usar uma ferramenta de trabalho nova se eu não quiser. Mas aí, como o mundo está mudando e como o mundo está indo em direção cada vez mais, felizmente ou infelizmente, na minha opinião de hoje, para esse meio do digital, talvez eu tenha que procurar algumas outras formas de manter, sabe, a minha arte chegando no ouvido das pessoas. Porque, por exemplo, vou falar uma coisa bem infeliz aqui, mas muita gente que eu conheço daqui da cidade de Maceió não tem nenhum vínculo com as culturas populares, tradicionais. E ama, e diz que tem orgulho, mas não tem nenhum vínculo. Porque para ele pesquisar, para ele saber sobre, para ele falar sobre, ele precisa se dar o trabalho de ir lá vivenciar aquilo. E isso é muito massa. Mas a pessoa está tão mecanizada nessa vida cotidiana, nessa vida americanizada, nessa vida, enfim, mecânica, que ela não consegue nem despertar essa curiosidade de se reconectar com a própria cultura. Então, que massa seria se essa ferramenta que às vezes adoece tanto a nossa mente, que é as mídias digitais, pudesse servir como uma ponte também de reconexão dessa pessoa com a própria cultura dela. E aí, uma coisa que talvez nem todo mundo goste de ouvir. Às vezes a gente cria uma má relação com as nossas mídias digitais e com a tecnologia, porque a gente acredita que elas são uma forma de autoexpressão. E se você quer trabalhar profissionalmente com isso, não é uma forma de você se expressar assim, do ponto de vista pessoal. É uma forma de você servir a outras pessoas. Porque em algum lugar desse país, em algum lugar dessa cidade, em algum lugar, existem muitas pessoas que estão precisando ouvir o que você tem para dizer. Existem muitas pessoas que têm curiosidade para entender um pouco mais de como é que o break funciona, entender um pouco mais do que é o coco de roda alagoano. Existem muitas pessoas que vieram do seu lugar social
e que acreditam em que se dizem todos os dias que não conseguem chegar a lugar nenhum. E essas pessoas, elas precisam da sua ajuda. Então, quando a gente entende o Instagram não como uma forma de se envaidecer, mas como uma forma de ajudar a outras pessoas, de servir a outras pessoas, de alcançar a outras pessoas, isso torna o nosso trabalho um pouco mais prazeroso também. Porque Falou o lado bruxo agora, viu? É, é isso. Mas isso fortalece muito seu trabalho, porque, cara, olha que coisa incrível, você tá aqui sentado na sua casa, em Maceió, você poder conversar, trocar informações, trocar conversas, ajudar, amparar uma pessoa que está lá na Espanha, sei lá, um alagoano que foi morar no exterior e está completamente isolado, sozinho, sem ninguém, sabe? Lá ninguém respeita a cultura dele. Eu digo isso porque eu tenho alunas assim. Eu tenho uma aluna que ela é pernambucana, nordestina, ela foi morar na Espanha e ela completamente não se encontra lá. A cultura lá é muito mais conservadora do que aqui. As pessoas julgam ela quando ela dança lá, sabe? Ela tem um casamento que não permite que ela tenha a liberdade que ela teria como uma mulher brasileira aqui. Então, quando ela pôde se conectar com um grupo de mulheres e com esse lado do corpo dela, cara, ela conseguiu aumentar a qualidade de vida dela nessa época pandêmica e também fora da época pandêmica, de uma forma que talvez nenhuma pessoa que estivesse lá na Espanha ao lado dela conseguiria, porque nenhuma pessoa conseguiria resgatar nela esse contato com a identidade dela, esse contato com a liberdade dela, esse contato com a cultura dela. E às vezes eu acho que a gente gasta tempo demais nesse lugar das conversas acadêmicas, isso eu me incluo na conversa, porque eu tenho conversas bem acadêmicas também, mas a gente gasta tempo demais problematizando as novas ondas e, sei lá, a galera que veio no TikTok tá fazendo dancinha, tá ganhando espaço, e quem é dançarino de verdade não tá ganhando espaço, mas, cara, a galera do TikTok, enquanto a gente tá aqui conversando, eles estão fechando um contrato com empresas gigantescas do mundo da dança, eles estão trabalhando para alguns dos maiores estúdios de dança. Então, às vezes, o que a gente pode fazer pela gente e pelas pessoas que a gente sabe que precisam ouvir a nossa palavra é sair um pouco desse lugar, talvez, de só tentar apontar o que é que está errado e tentar ver como é que a gente pode ajudar a fazer isso um pouco mais correto. Assim, é como eu falei no início, as redes sociais, elas são atualmente um lugar de muito adoecimento mental. Mas será que o problema é da mídia digital ou será que o problema é que a gente está usando a ferramenta de forma errada? Será que eu só preciso seguir essas pessoas que mostram uma vida perfeita e um corpo perfeito e um caráter perfeito, sabe? Ou será que eu poderia seguir pessoas que falam sobre cultura popular alagoana, que falam sobre break, que vêm do mesmo lugar que eu, que estão produzindo um conteúdo massa, que estão me mostrando curiosidades, que estão sendo uma ponte de apoio, uma ponte de suporte para mim durante essa época? Então, tudo isso é algo para a gente pensar, assim. Eu sou meio virginiana, aí eu estou com um bloquinho de notas aqui para tentar ir me guiando nas discussões. Nana, acabou de dar 15 minutos. Não sei se você viu o meu recadinho. Mas se você quiser, né, fechar e arrematar a sua fala. Ok. Um minutinho. Então, para finalizar, eu gostaria de trazer mesmo essa mensagem de como a gente pode usar a tecnologia como uma ferramenta para fortalecer o nosso trabalho e para colocar mais pessoas de outros lugares do mundo em contato com uma cultura que pode ser interessante para elas, mas a gente não sabe porque a gente não consegue encontrar, né? A gente não consegue caçar essas pessoas. E eu sei que às vezes o nosso cotidiano é muito corrido, a gente não consegue sentar para estudar estratégias de marketing, estudar marketing digital, como fazer arte, enfim, não consegue parar para fazer nada disso. Mas eu garanto para vocês que a maior dificuldade não é a gente estudar sobre isso, a maior dificuldade não é a gente começar a aprender a usar essa ferramenta, porque eu tenho certeza que todos os artistas de aqui tiveram que aprender a usar várias ferramentas novas em algum momento para conseguir manter o trabalho crescendo e evoluindo, enfim. Mas a maior dificuldade, de fato, é a gente conseguir se olhar no espelho e enxergar que a gente tem o potencial de mudar a vida de alguém.
e se colocar nesse papel e assumir essa responsabilidade. Sabe, acordar todo dia com com o mesmo ímpeto que a gente acorda para ir dar nossas aulas presenciais. Hoje eu vou dar uma oficina do caramba, a galera vai sair de lá com a energia lá para cima, a gente vai construir um momento muito especial junto. A gente também acordar com o ímpeto de pensar assim, cara, como é que eu posso fazer para esse cara, para essa mulher que está do outro lado do mundo, que está do outro lado do Brasil, através de uma tela, como é que eu posso fazer para ela, por uns minutinhos, pelo menos, sair desse processo de depressão que ela está passando, sair desse processo de dúvidas que ela está passando? Como é que eu consigo promover o contato dela com o corpo dela, dele com o corpo dele, se eu não estou em contato com ela? E aí o trabalho vira muito uma coisa para o outro, e não para a gente. Quando eu estou numa sala, eu promovo momentos que, quando eu sinto em mim, eu consigo transparecer para os outros. No meio digital, não necessariamente. No meio digital, eu tenho que conhecer aquele corpo, eu tenho que observar aquele corpo, eu tenho que promover determinados exercícios que aquela pessoa vai fazer para ela mesma, para que ela chegue no nível de contato consigo mesma que eu quero que ela chegue, para que ela sinta corporalmente aquela ideia que eu quero passar para ela. Então, quando a gente consegue fazer isso, e quando a gente consegue ver nos olhos da pessoa a diferença, eu acho que é o que faz essa ferramenta valer a pena, assim, para além das formas de perder tempo que a gente pode usar ela, né? Então, só para finalizar, resgatando a fala da Camila, um software super avançado pode estar nas mãos, sei lá, de um grande engenheiro, pode estar nas mãos de um grande produtor cinematográfico e pode estar nas mãos de um adolescente, né? Então, talvez a forma como a gente usa a ferramenta, o porquê a gente usa a ferramenta, para quem a gente usa a ferramenta, seja talvez mais importante do que quem usa a ferramenta de forma errada, assim. Obrigada, Nana. Bom, tá aberto, então, né? Camila. Agora, sim, eu já vou te passar, só dar o recadinho, né, que tá aberto para quem quiser postar perguntas, tá? E aí a gente vai organizando isso. Mas, Jurandir, diga. Bem rapidinho, falo sobre essa questão das ferramentas, né, e da pandemia. No espetáculo agora, do dia 22, domingo passado, nós tivemos o Mestre Ulisses, de Olinda, e tivemos JB da Paraíba. Ambos eu conheci por conta de lives promovidas durante a pandemia, e eles tiveram acesso ao meu trabalho, eu tiveram acesso. Um deles já acompanhava, e depois, e através disso, eles vieram presencialmente para o show aqui em Alagoas. Uma articulação totalmente virtual. Bem interessante. Bom, tem perguntas aqui, se as perguntas podem ser feitas por áudio, né? Sim. Então, só me ajudem, Ítalo e Glaucia, quem que levantou a mãozinha primeiro? Pela ordem, era seu Antônio, mas ele baixou a mão, não sei se ainda vai perguntar. Mas aparece aqui para mim Cibele e Isabelle. Mas eu acredito que o seu Antônio vai perguntar. Seu Antônio, quer perguntar, seu Antônio? Gostaria de. Não é provavelmente uma pergunta, mas eu queria me dirigir ao professor Jurandir, quando ele fala do assentamento do piso, né? É o seguinte, eu posso dizer que eu sou testemunha de uma construção de uma casa de taipa, desde o início até o final. E a coisa mais importante que tinha na época, justamente, era a festa a tapagem da casa, que era feita através de uma festa. Muita comida, bebida. E uma coisa importante, todos, a comunidade toda trabalhava, desde criança de 5 anos até homem, mulher, cada um tinha uma etapa para fazer. Então, após ele cavar o barro, molhar, eles dançavam no barro. A dança do barro é uma coisa interessante. Os homens, era só os homens,
Eles se interessavam com os braços e saíam dançando em roda e cantando, a cantoria mesmo. Ainda me lembro até de um dos versos. Ele dizia o seguinte: olha a parede, olha o barro, olha o barro, olha o carrão. E depois, as crianças, exatamente, o Batista era isso. As crianças, a partir de 5 anos, transportavam o barro do barreiro para o homem que estava tapando. Ele botava o bracinho assim, mesmo uma criança de 5 anos, chegava lá, ele botava um bolinho de barro e ele levava. Geralmente, 8 dias depois, era que existia a festa, justamente que chamava, mas não era coco, chamava de pagode. Sim. Eu considero até que era daquela época, hoje. Eu tenho um pagode, senhor Antônio. Dança de O nome salão. do meu pagode é Ninho de Cobra. Porque eram os dois. Era o casal que dançava. Ele ia passando do lado direito para a esquerda, quer dizer, o casal, ia passando do lado direito para a esquerda e também. Unicamente 2 cantadores, chamavam 2 cantadores, ou um cantador com um pandeiro, e as pessoas dançando justamente para compactar o piso da casa. Isso geralmente acontecia 8 dias depois da tapagem da casa. Então era essa a minha contribuição, o que eu gostaria de expressar. Tá? Muito obrigado. Obrigada, seu Antônio. Está todo mundo com... Seu Antônio, tem muita coisa da tapagem que as pessoas não sabem. Uma das coisas era porque os cantadores tocavam com o corpo arqueado para baixo e as mãos para trás. Muitas vezes porque o barro era colocado nas costas e as pessoas seguravam com as mãos. Mas havia também uma outra questão que eu procuro não reproduzir. Primeiro, que a gente não usa mais o barro nas costas. E a segunda, porque não se podia trocar olhares com o dono das propriedades. Porque muita gente chegava a apanhar se cruzasse o olhar. Então, um cantador de cultura popular dançava de cabeça para baixo. Quando eu dou aula, eu digo que quem é aluno meu, que me chama de mestre, nem dança de cabeça para baixo, nem dança de mão para trás. Aí não é. Se você vê fazer isso, né, Ítalo? Eu digo sempre isso. É verdade. Digo sempre. E outra, tem coisas na cultura popular que o senhor Antônio disse que são tão maravilhosas e a gente precisa reproduzir e passar, mas tem coisas que a gente precisa esquecer. Né? A gente tem diversos livros, como o Coco Alagoano. Deixa eu passar aqui só para mostrar a vocês. Que para mim é a Bíblia do Coco, mas ele invisibiliza a mulher. Essa aqui, na mesma época contemporânea de Teresa Félix, feito por um folclorista. Ele narra todos os cantadores, ele não narra uma cantadora. E se você procurar conversar com quem é da época, o senhor Antônio vai testemunhar, existiam mulheres que cantavam, dançavam e cantavam muito. E isso é um traço que a gente também não precisa estar reproduzindo. Né? Tem coisas que as rupturas servem para a gente reconsiderar. Mas fiquei muito emocionado com o relato de seu Antônio. Me lembrou só essa música aqui. Eu cavo o barro, eu piso o chão, tô debaixo do salão. Eu cavo o barro, eu piso o chão, tô debaixo do salão. Essa é uma barreleira, seu Antônio explicando. O Bozo está emocionado, não consegue mais rimar. Ele vai improvisar para manter a tradição. Eu cavo o barro, eu piso o chão, tô debaixo do salão. E por que eu improvisei? Porque se dava um mote e os cantadores iam improvisando para que as pessoas executassem aquela função de trabalho. Então, seguindo a ordem, a próxima de mão levantada é a Cibele Barros. Bom dia a todos, eu sou Cibele Barros, estudante do 2º período de licenciatura. Jurandir, a minha fala é para você, dizer que eu compactuo com muita coisa que você falou, adoro ver os mais velhos executando a cultura popular, para mim não tem coisa mais bonita, entendo as rupturas sim, tá? Sou um pouco mais resistente, porque por mim eu deixaria a coisa
mais a coisa primeira, mais elementar. Inclusive, com a arte que eu pratico, eu procuro até preservar isso também, que não é minha, é de fora. Mas, assim, eu fiquei muito inquieta, porque eu não entendia a questão do real papel do folclorista nas paradas. E eu nunca entendi o que era folclore, o que era cultura, era uma bagunça desgraçada na minha cabeça, me permite até falar dessa forma, na época do colégio. E se você pudesse falar mais um pouco, porque eu fiquei muito sensibilizada com a sua fala, muito. Se fosse possível você falar mais um pouco essa questão desse papel, desse folclorista que realmente sai, vamos dizer assim, perturbando em alguns aspectos. Deixa eu tentar. Agradecer. Não, total. Você é um doce, a gente sempre que pode, né, nesses meios virtuais, a gente está se provocando, e é muito pertinente a sua observação. Um dos ditos ou chamados folcloristas é Dirceu Lindoso. É uma das figuras mais importantes. E ele diz uma frase, eu me emocionei, porque tive a oportunidade de palestrar com ele. Que Alagoas é uma coisa que se ama e dói. E a gente foi fazer uma palestra no Munguzá Cultural. Junto estava Dirceu Lindoso, o irmão da Thelma, né, da Thelma Bruno César, e um senhor da Asfopal, o senhor Ivan Bassan, não entendeu a fala do Dirceu. O Dirceu estava falando de uma forma mais já cansada, né, com pouca, a compreensão da fala já não estava tão boa. Mas naquele dia eu lavei minha alma. Lavei. Porque perguntaram a Dirceu sobre a importância de Theo Brandão. E Dirceu disse que foi muito importante nos períodos em que era necessário se registrar a visão. Mesmo que essa visão fosse uma visão extremamente preconceituosa. Aí o senhor retrucou e disse: eu não estou entendendo, Dirceu. Aí Bruno César tomou a fala e disse fez a seguinte síntese. O que Dirceu está querendo dizer é que Theo Brandão foi muito bom, mas Deus me livre que nasçam outros. E é isso. Esse papel do folclorista ele foi muito importante no registro dessas manifestações. No momento que as pessoas não se preocupavam em registrar. Mas daí a que o jornalista ele seja o protagonista da notícia é onde a gente discorda. Né? Até que ponto se continua, por exemplo, tem uma página agora chamada Foco Arte, vamos lá. Tem um cara que faz um trabalho legal, chamado João Lemos, faz um trabalho legal. Mas eles já estão se colocando como os defensores, ele, Josefino, os defensores e guardiões da cultura popular. Espera aí. Eles fizeram uma revista e tem pessoas maravilhosas. Tem um cara que veio do Rio Grande do Sul, Sérgio Nascimento, está em Penedo. Fez um trabalho legal, ele abraçou a cultura lagoana, mas eles fizeram uma revista e o cara está no mapa de Alagoas com uma foto dele. Será que dentro dessa iconografia da cultura ele já tem essa importância toda? Aí eu não vi lá, eu não tenho minhas divergências com alguns mestres, mas eu não vejo o Zéza. Sabe, quando vejo com uma certa visibilidade, eu não vejo alguns mestres que deveriam estar lá sozinhos. Eu não vejo a questão do lugar de fala. E se colocar, aí eu vou usar de Dirceu Lindoso de novo, porque a gente se pegou, muito tempo em Alagoas, com a escola da preservação e do estudo do folclore, que é uma escola inglesa, que ela pega um recorte congelado do que é. E aí Roger Ayres faz muito bem. Né? Aquilo pode ser folclore para folclore. A cultura popular é parte do pressuposto do existir vida, do se vivenciar, da presença sabe, da causa, de se sentir provocado, se sentir parte. Aí, porque eu me sinto parte do break, as pessoas não entendem. Né? Porque é popular, nasceu ali, ele foi pensado, não, ele surgiu por uma necessidade.
E a maioria das brincadeiras aconteciam e surgiam por uma necessidade, as pessoas inventavam sem necessariamente criarem tecnologia para justificar esses métodos. Então, acontecia. E flertar com essas manifestações, e eu flerto com breaks, às vezes sempre. Estou, inclusive, na construção do espetáculo, que é um pouco disso, né? Que chama Coco Posicionado, que é um pouco mais de resistência, de letra mais agressiva, que critica e situa algumas questões na sociedade. Fala assim, tome cuidado, meu qualquer posicionado, tome cuidado, meu qualquer posicionado. E que fala do Benedito, que diz assim, quem quiser venha ver como é que é a pisada do coco catolé, a pisada do Rio como é que é a pisada do coco catolé. Sou catolé e mantenho a brincadeira, e aqui na capoeira faço a situação. Colé, irmão, imponha o seu respeito, erga a cara, estufe o peito, mas não crie confusão. Somos benditos até quando somos mal vistos. Se não sou só o que eu visto, tenho fé no coração. Somos bonitos, somos todos beneditos. Bem te sente e entendes essa discriminação. Quem quiser, venha ver como é que é a pisada do coco catolé. E por que isso? Porque no meio do coco de roda, o catolé, por ser um coco mais próximo, é chamado de catalixo. E em 2018, eu saí, né, e fui cantar com o catolé por causa disso. De desmistificar isso. Porque existe esse preconceito também no coco, essa discriminação. Então, esse traço dos folcloristas de estigmatizar o mestre, de colocar o mestre como uma pessoa que não sabe falar, colocar uma pessoa que não sabe se comunicar e colocar ele como vítima e sujeito a qualquer escolha dos outros, eu não concordo. E eu tenho relatos do filho de Verdilinho que ele viu por diversas vezes os grandes folcloristas, eu não vou citar porque ele já partiu, e ficar citando o nome dele sem ele poder se defender, uma sacanagem, ressaltando que havia amor, havia paixão e havia interesse. Não havia êxito, não havia competência para promover a cultura como eles queriam. Isso é o que eu falo. Então eles diziam assim, eu tenho tanto para o grupo tal. Aí eles respondiam, não precisa pagar isso tudo não, mande o transporte e o lanche que eles vêm. Deixa só antes de passar a palavra para a Beli, só fazer uma pergunta, né? Consultando aí a organização do evento. Eu sei que existe uma nova mesa, né? Às 10 horas. E a gente está quase fechando 1h30 de mesa. Aí só para consultá-los, até que horas a gente pode seguir a conversa aqui. Pode deixar rolar? Podemos ficar até às 10. Então tem um tempinho ainda para nós prosear. Fale, Beli. Seu microfone, Isabelle. Beli. Eu faço sempre isso. Então, bom dia. Eu queria agradecer também a presença de vocês. Eu fico super feliz de ouvir cada um de vocês. Fiquei provocada. Eu acho que o Jurandir, ele fala uma coisa muito interessante. Quando ele fala de ruptura, né? Eu acho que todos nós aqui que trabalhamos com algum desses estilos de dança, a gente sempre vai esbarrar com essa questão da tradição, né? Eu acho que o Gessé tem essa questão também, dessa questão dessa origem, né, do break, tanto é que ele está nesse conflito aí, a gente já conversou um pouco sobre essa entrada do break nas Olimpíadas, os ganhos, as perdas e os ganhos com isso, enfim. Eu acho que cada um, a gente sempre fica nesse lugar, mas eu acho super importante quando o Jurandir fala dessa questão da ruptura, porque também tem um autor, né, que eu também uso nos meus trabalhos, que ele vai falar exatamente isso, né, que a tradição ela só é viva porque precisa dessas rupturas, e a juventude, né, é a juventude que vai fazendo isso, e quando ele diz que a cultura popular ela tem que vivenciar o seu tempo, né, a contemporaneidade, então é impossível você querer dançar do mesmo jeito
que se dançava em 1920, 1930, 1940. Isso é em qualquer lugar, gente. Eu digo isso porque minha pesquisa vai muito lá para o balé clássico e é a mesma coisa. Todo mundo que tenta criar alguma coisa diferente, isso não é balé, isso é... vocês estão, maculando essa tradição secular, então tem sempre esses discursos, e eu vejo muito esse raciocínio. E queria muito, assim, trazer para vocês só um relato, né, e também, assim, dizer, Bozo, acho que a gente precisa ter você muito aqui na universidade para conversar, né, porque eu acho que a gente, às vezes... Só dizer que sou seu fã. Ave Maria. Lembro você dançando no Deodoro. Você falando, Bozo, você falando aquela coisa do trupé, eu disse, gente, eu já estava aqui para o projeto de extensão, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, porque eu acho que a academia tem as suas dificuldades, as suas crises e as suas críticas, né? Às vezes, assim, de fora para dentro, mas também é um lugar de ajuda, sabe? Então, assim, eu queria colocar para vocês todos, assim, que a academia também é um lugar de parceria e de ajuda, não só um lugar de distanciamento, até porque quando vocês falam dessa valorização dessas pessoas, né? Como todos esses historiadores, né, que é exatamente porque é esse lugar de sempre achar dessa cultura erudita, dessa cultura popular, como se as coisas... É tudo cultura, gente. Então, a gente precisa equilibrar esses conceitos para que a gente não fique exatamente nessa hierarquização. Mas eu estou falando dessa coisa da juventude, que é super importante, porque eu estou sentindo aqui com eles, né? Assim, gente, eles têm uma velocidade, né? Eu sou a coordenadora desse evento, a velocidade com que eles conseguem fazer eu não acompanho, eu tenho 51 anos. E eu digo assim, eu não sou da geração tecnológica, eu sou da analógica, né? Eu sou da geração analógica, tendo que me colocar nessa geração. Qual é que vocês estão, minha gente? É a Z, a X, eu não sei mais qual é a letra que está. Mas, assim, é a Z, né? Pronto. E a gente tem que estar, né? A gente tem que estar. E é muito sofrido, viu? Eu digo, é muito sofrido. Porque a gente não tem o traquejo que vocês têm. Então, quando eu estou postando uma coisa, eles já postaram 20 do evento, sabe? Assim, é muito rápido e é muito legal. Tem que construir esse diálogo, mas não é fácil, não. Eu sou cringe, eu também eu sou cringe, entendeu? Eu sou da geração cringe. Então, mas é muito importante a gente ter esse jogo e essa mistura de gerações, porque é assim que as coisas vão evoluindo. E aí eu super concordo com a Nana, porque tem horas que eu estou xingando as redes sociais, sabe, assim, achando tudo uma merda, mas ao mesmo tempo eu digo, não, gente, tem coisa boa. Assim, eu faço parte hoje de um grupo de estudos que mistura 10 professores de estados diferentes, entendeu? Então, assim, a gente nunca ia conseguir fazer isso se não tivesse, né, esse bichinho aqui, a tecnologia. Então, é um jogo, a gente vive muitos paradoxos, é um jogo de amor e ódio, mas, enfim, é isso, e super obrigada pela presença. Gessé, eu acho ótimo quando você fica aí nessas suas confusões, mas as suas confusões sempre trazem muitas provocações maravilhosas. Continue assim, não mude, tá? Nana, parabéns. E, Bozo, você precisa estar mais com a gente, sim, e nos aguarde que nós vamos precisar fazer projetos, porque eu acho que você é super importante, principalmente para trazer esses conceitos, né, mais contemporaneizados para essa juventude que vai estar na escola, dando aula, trabalhando, né, com outras gerações, assim. Obrigada, parabéns pelas falas, amei todas. Obrigada, Beli. Bom, se não me engano, Noemi levantou a mão, né? Oi, sim. Bom dia, pessoal. Primeiro, quero parabenizar a organização, mais uma vez, do evento e agradecer por poder ter trazido pessoas que têm uma fala tão apropriada e uma fala que amplia os olhares nossos e de todos nós, né? E eu queria só dizer, Beli, que esse lugar, ele já está aberto na universidade. O Bozo teve com a gente as disciplinas que eu tenho ministrado agora nesse semestre, no semestre que passou, elas estão dando a gente esse privilégio de poder trazer pessoas com um valor imenso e que talvez antes a gente não tivesse a possibilidade, né?
a pandemia ela trouxe para a gente esse grande benefício de trazer para junto um valor inestimável e que se propõe também a compartilhar os seus valores, os seus saberes nesse entorno que é esse campo da universidade. Bozo esteve com a gente e, assim, é muito bom poder ouvir a contribuição de cada um, poder ouvir o que cada um é, o que cada um faz e como cada um se coloca nesse momento. A gente estava conversando sobre isso na última aula, né? Nesse sentido de o que a gente tem feito para que esse nosso fazer artístico, essa maneira de ser artista, essa maneira de pensar em dança e de pensar nesses aspectos que a gente antes tinha uma outra forma, tá? Estão sendo colocados agora. E que espaços são esses que estão abertos e que universos são esses que a gente enxerga melhor a partir desse momento onde a gente se coloca dentro desse in, né? Só que esse in não é algo que é muito mais expandido, e quando a gente ouve o que o outro tem a dizer, e que muitas vezes é tão diferente daquilo que eu penso, acredito e faço, isso para mim é muito valoroso. E aí essa pandemia trouxe para a gente essa possibilidade, né? De a gente ouvir, né, Nana, aquilo que a gente gosta e também aquilo que a gente não conhece. De a gente investigar o que a gente não conhece para que esse campo de visão da gente ele seja ampliado e a gente saia daquele ponto de dizer não gosto, é ruim, não presta. Isso é muito comum de a gente dizer ainda, infelizmente. Mas é muito bom a gente poder estar aqui agregando essa geração muito mais jovem, essa geração nem tão jovem e uma geração que não é jovem mesmo. Isso é muito bacana. Isso é cultura, né? Isso é harmonia, isso é inclusão, isso é sociabilidade. E se for falar em letra, minha filha, eu estou na N, tá? Eu não estou na Z, não, eu estou na N. E aí a gente vai lidando com isso com muita tranquilidade, às vezes querendo ficar louca porque não consegue acompanhar, mas está tudo bem, está tudo ótimo. E só agradecer. Obrigada. Obrigada, Noemi. Bom, vou passar para o Matheus. Eu não sei se, antes de passar para mim, não sei se Gessé quer falar antes. Se ele quiser, aí eu volto depois. Palavra para o Gessé? Tá. Eu volto Não, depois dele. Pode falar, Matheus, pode falar. Então tá. Bom, primeiro eu vou falar uma coisa mais como organização, é que o pessoal que ainda não assinou a lista de presença, por favor, assinem. Só assim a gente vai saber quem esteve presente ou não, e por conta, né, de todas as questões mais burocráticas do evento. Então, por favor, assinem. Né? E segundo é dizer que mesa, minha gente. Eu acho que eu ainda não estou conseguindo encontrar palavras exatas, mas que mesa, como é bom ter esse diálogo plural com vocês e escutar um pouquinho de realidades que, né, sou alagoano, mas confesso, tenho problemáticas ainda, né, com a questão de ir até e escutar o Jurandir é de extrema importância para mim e para conhecer a minha cultura, né? Não adianta eu falar que tenho orgulho, que, nossa, é incrível, mas eu não tô ali. E eu preciso estar. Eu sinto que eu preciso estar. E eu acho que talvez seja o sentimento de outras pessoas também aqui. Então, foi muito importante escutar o Jurandir. Foi muito importante escutar a Gessé, que, assim, Gessé sempre tá por aqui. É sempre bom saber das pessoas que saem da universidade, que voltam. E sempre com um discurso potente e desses devaneios dele, como disse Isabelle, conseguir questionar a gente com frases, com detalhes, então é sempre importante. E a Nana, eu não tenho nem o que falar, porque eu fiz uma entrevista recente com a Nana para uma disciplina, então a gente conversou bastante sobre isso, e aí eu queria, é uma pergunta direcionada à Nana, mas é uma pergunta também extensiva, de perguntar, assim, quais, não posso dizer que dicas, mas caminhos, sabe? Porque o seu discurso é muito importante, porque ele não fala só sobre uma mudança de visão dos artistas, mas uma visão de mudança de quem está na rede social. E se essas pessoas que estão na rede social são pessoas que são artistas,
né? Porque falo isso como uma pessoa que está na comunicação do evento e, por exemplo, a proporção, lógico, isso é óbvio, né? A quantidade de investimento, mas assim, o impacto que, por exemplo, tem um Rock in Rio, né, na rede social de uma pessoa que eu conheço, que está aqui do meu lado, do artista que está aqui do meu lado, não é o mesmo impacto que eu vejo da pessoa ali apoiando, por exemplo, o Instagram do Universo Dança, sabe? E, lógico, eu sei todas as realidades que a gente sabe sobre o investimento desse evento, mas eu estou falando sobre apoio, né? É muito mais fácil a gente apoiar pessoas que estão em um outro local, em uma outra realidade, do que aquilo que eu vivencio, aquilo que está dentro da minha casa, né? Porque essa é a nossa casa. Claro que estamos agora nesse ambiente virtual. Então, eu queria que você falasse brevemente, porque eu sei que são muitas coisas, mas caminhos, né? Cursos, lugares que a gente pode, né, prosseguir para conseguir se ambientar nas redes sociais, né, e conseguir entender estratégias. E da mesma forma, eu queria perguntar para o Gessé e para o Jurandir como é que eles veem a rede social, né, atualmente nesse contexto de crise sanitária, ou como é que eles veem e como isso impacta o fazer artístico deles, né, além de tudo que já foi falado durante a mesa. Matheus, muito obrigada pela sua pergunta. Me lembrou uma coisa muito recorrente na nossa vida, né? Conselho que amigo dá, a gente não escuta. A gente precisa ouvir, exato, pode ser a mesma coisa, pode ser com as mesmas palavras, mas a gente precisa ouvir de alguém de fora para a gente achar que faz sentido para a nossa vida, porque muitas vezes o nosso amigo, a pessoa que está ali do nosso lado, progredindo com a gente, crescendo com a gente, ela fala aquilo, mas é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. E, para mim, isso é um fator muito simples. A gente tende a ser, como eu posso falar, anestesiado da nossa vida imediata. Então, a gente é tão acostumado a viver no piloto automático que aqueles que estão no nosso entorno, para a gente, são tão normais, a gente vê, são tão comuns, né? A gente vê todo dia que a gente não dá atenção, assim. A gente tira por baixo. Quanto mais próxima a pessoa é da gente, isso é terrível, né? Mas é uma realidade. Quanto mais próxima a pessoa é da gente, menos a gente coloca ela nesse patamar de uma pessoa incrível, sabe? Mais a gente tira ela desse palco, porque é como se ela fosse igual a gente dificilmente consegue se enxergar nesse palco. Então, quando você fala que o Rock in Rio, por exemplo, tem um impacto muito grande na vida das pessoas, que um Universo Dança vai ter um impacto diferente, eu acho que tem muito disso, né? Por exemplo, vocês estão fazendo um trabalho, cara, sensacional, mas que eu acho que só quem entende o trabalho que dá fazer esse trabalho é que vai conseguir, de fato, dar a vocês o crédito que vocês merecem. Mas aí existe uma coisa muito importante nesse sentido. Respondendo diretamente os caminhos, né, que você perguntou. Primeiro, a gente é muito desacostumado a pedir ajuda. Porque a gente é desacostumado a ouvir não. E às vezes, quando a gente pede ajuda, a gente ouve não, né? Geralmente, quando a gente ouve um não, a gente fica logo frustrado e desiste de pedir ajuda. Então, assim, a gente precisa se reacostumar a pedir ajuda das pessoas com a perspectiva de que ela pode aceitar ou não aceitar, e tudo bem. A gente tem que continuar encontrando pessoas que estejam ali para nos apoiar e para nos ajudar. E por que eu digo isso? A gente está conversando muito aqui sobre as diferenças das gerações. Eu sou geração Z já, eu acho, teoricamente. Sou de 98. Mas eu não tenho tanta facilidade assim com muitas coisas de tecnologia, para ser bem honesta. Eu tenho muita facilidade com umas coisas e tenho muita dificuldade com outras. Para eu conseguir produzir o conteúdo que eu produzo hoje, nossa, eu peço ajuda de muita gente. Eu peço ajuda de uma pessoa que me ensine sobre identidade visual, porque eu tenho péssimo gosto para identidade visual. Eu peço ajuda de uma pessoa que entenda sobre diagramação de postagem, porque eu não entendo nada disso. Eu peço ajuda sobre pessoa que entende de métrica, porque eu sou completamente de humanas. Então, você colocou um número na minha frente, eu paro de prestar atenção no que você está falando. Então, assim, eu domino um grão de areia em relação ao que eu precisaria dominar para estar podendo me locomover nesse meio. Mas o lado bom das mídias digitais é que tem tanta gente falando sobre tanta coisa massa. Sabe, você pode abrir uma plataforma digital tua e tu vai encontrar tantas pessoas com tantas paixões diferenciadas, com tantos domínios diferenciados, muitos dos quais você nem imagina que alguém poderia ter. Então, você tem a possibilidade de, para produzir um conteúdo teu, para projetar o teu trabalho, para utilizar dessa ferramenta para fazer as pessoas conhecerem o teu trabalho, você pode consumir o trabalho de 100 outras pessoas. E isso é muito massa,
porque isso faz a gente trabalhar em cadeia. Isso faz a gente ser forçado a entender que ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Então, a primeira coisa que eu diria para achar esses caminhos é isso: encontrem pessoas que lhe apoiem, saibam pedir ajuda, sabe? Sem vergonha, sem nada, assim, peçam ajuda. Sabe que a pessoa é boa naquilo? Chega lá, pede ajuda. Sei que fulaninho é bom em fazer filmagem, tirar foto. Fulano, tu pode fazer umas fotos aqui, a gente vai fazer um ensaio diferente, eu queria poder mostrar para a galera. Pede ajuda, tá sempre pedindo ajuda. E a segunda coisa, para de seguir aquelas contas ou aquelas pessoas que não contribuem em nada na tua vida. Eu sei que a gente ama seguir gente que a gente conhece, mas todo mundo tem uma tia, tem um tio que só posta besteira nas redes sociais. E para de seguir. Você não é obrigado. A tua mídia digital é a tua ferramenta de trabalho. Você não é obrigado a seguir uma pessoa só porque ela está no teu círculo familiar. Sabe? Para de seguir página de fofoca. Para de seguir aquela vida perfeita que você não se enxerga de forma alguma ali. Segue pessoas que contribuem com o teu trabalho. Fortalece o trabalho de pessoas que você conhece. E segue pessoas... Vou falar uma coisa aqui que pode ser muito otimista, mas eu gosto de ser otimista. Eu acredito que em qualquer área que a gente for pesquisar, existe pelo menos uma pessoa que atingiu um patamar semelhante ao que a gente quer atingir. Procura essa pessoa. Sabe, quem são os grandes nomes que estão aparecendo assim quando eu falo sobre break? Os grandes nomes nas mídias digitais, porque eu sei que às vezes tem uma diferença entre quem faz sucesso na mídia digital e quem faz ter um trabalho muito bom, né? Mas assim, quem são os grandes nomes que estão nas mídias digitais? Segue essas pessoas, vê o que é que elas estão fazendo, estuda a estratégia da pessoa. A gente precisa começar a olhar para a mídia digital como uma ferramenta de trabalho e não como um passatempo. Porque quando a gente olha como um passatempo, a gente se adoece mentalmente. É um passatempo que é legalzinho por um lado, mas por outro lado leva a gente para o buraco. Olha como uma ferramenta de trabalho, olha com olhos de produtor de conteúdo, porque mesmo que você não goste, e aí resgatando um pouco da fala de Helena lá na segunda-feira, a gente desacostumou a ouvir pessoas de quem a gente discorda, né? Mesmo que o meu trabalho, sei lá, o meu trabalho de twerk tem um direcionamento completamente diferente do trabalho de fulaninha produz um conteúdo muito bom. Eu posso não concordar em nada do que ela posta, eu posso discordar completamente do direcionamento que ela quis dar para o trabalho, mas ela sabe como alcançar o público, ela sabe como se comunicar, ela sabe sentir as dores de quem está do outro lado, ela sabe tirar as dúvidas de quem está do outro lado, sabe? Ela sabe unir as pessoas nesse sentimento de comunidade através do veículo digital. Então, eu tenho como aprender com ela, mesmo que eu não concorde com nada do que ela fala. Então, eu acho que é isso um pouco que a gente precisa se acostumar a fazer, sabe? O que é que eu preciso aprender para poder me localizar assim nesse meio? Vou seguir essa pessoa. Ai, cara, a pessoa é bolsonarista. Ah, a pessoa tem alguma coisa importante para te falar? Vai lá, ouve, depois se quiser você deixa de seguir a pessoa. Desculpa, por exemplo, político. Não ouve gente, mas assim, como a gente está num mundo de muita polaridade, né? Tirando o exemplo da política, a gente está com dificuldade, de fato, de ouvir outras pessoas de quem a gente discorda. Então, tenta pensar com olhos de produtor de conteúdo. Tenta pensar com olhos de alguém que está servindo a outras pessoas, de alguém que está oferecendo um serviço, de alguém que está tentando transformar o universo dessas outras pessoas. Então, o trabalho ele pode ficar muito mais bem direcionado. Concordo com tudo, mesmo na parte no tocante a Bolsonaro. É uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra com um cara que está assassinando, os espaços foram construídos de arte. Eu participei da formação de todos os conselhos. A gente redistribuiu a questão dos recursos públicos e isso está se perdendo. Eu estou falando com relação a quem faz cultura, quem trabalha com arte. A gente tinha antigamente, antes da gestão de Gilberto Gil como ministro, Rio São Paulo com 82% dos recursos do Ministério. A gente foi lutar, foi uma luta do Brasil, e hoje eu acho que Rio e São Paulo, na saída ainda de Dilma, era o quê? 24%. É óbvio que eles ganham mais porque produzem mais, mas houve editais espalhados por todo o Brasil, uma construção de cadeias de mil coisas que foram desmontadas com esse louco. A gente viu aí a Cinemateca, pelo amor de Deus. Tirando isso, eu concordo com você em tudo, porque isso é uma guerra. Eu não queria votar em Lula de novo, mas eu penso em votar em Ciro. Mas a guerra é tão grande que eu não me enxergo como artista sem pensar política nesse momento. Desculpe. Desculpe interromper, galera.
É que a prosa está tão boa, mas, né, de novo, a função do relógio chato aqui, né? São 10 para as 10, tá? Então, queria só, talvez, passar a palavra para mais uma pessoa, que aqui na fila é Gessé, né? Para a gente, talvez, ir encerrando. Mas já deixo, né, 2 recados. A gente tem os arrobas, né, das 3 pessoas. Seria muito interessante que, né? Teve gente que não falou ainda, que estava querendo falar, eu queria ouvir essas pessoas, mas aí o tempo ele é vilão. Pois é. Judiação. Eu, como mediadora, também teria algumas questões, mas né, prefiro passar. Foi uma delícia ouvir, né, o quanto reverberou, né, essa mesa, e a gente ainda poderia ficar aqui até 12h, 2 horas tranquilamente, proseando, né? Mas antes da gente passar para o Gessé, só 2 recadinhos, né? Repostem, por favor, os arrobas de vocês, né? Que eu acho que é uma forma da gente continuar a prosa, né? Quem quiser fazer as questões individualmente para as pessoas, né? A gente vai se mantendo em contato. E falando em tecnologia, eu estou me sentindo a blogueirinha aqui, né, fazendo várias fotos e postagens ao longo da mesa. Então, quem se sentir à vontade de fazer isso também, para a gente alimentar esse algoritmo, né, Nana? E promover aí o evento Universidade, tá? Mas diga, Gessé. Eu acho que eu vou ser bem breve, assim, né? Eu queria agradecer, para mim é sempre uma satisfação estar fazendo parte de qualquer evento, qualquer coisa dentro do curso de dança, assim, né? Acho que construir esse curso com um quadro de professores que tem, assim, eu acho que é surreal. Mas eu fiquei com muita vontade de falar só uma coisa, assim, que acho que tem uma relação com a pergunta do Matheus, que eu tô com uma sensação muito doida, assim, que eu preciso voltar aos processos, é meio que um retorno à gênese dos processos tecnológicos, assim, sabe? E aí eu pensei isso porque eu lembrei que ontem eu fiz um exercício em casa. Eu estou coordenando um projeto aqui na escola, e aí estou querendo que eles façam a apresentação de um seminário segurando uma vela, assim, e na penumbra, né? E aí eu fiquei tentando fazer o exercício de apagar todas as luzes e acender uma vela e ficar, sei lá, 10 minutos olhando a chama queimar. E aí, assim, não vou estar falando aqui qual a sensação que eu tive, assim, mas eu queria talvez passar quase aqui o professor passando tarefa de casa. Mas, assim, façam esse exercício, tentem desacelerar, não... E aí, assim, idem o que Nana falou, assim, não se espelhem em outras pessoas, assim, acho que muita coisa passou a fazer muito sentido quando eu parei de meio que atirar para todo lado, assim. Por exemplo, eu queria estar compartilhando as coisas e eu precisava alimentar meu Instagram, as fotos precisavam ser em sequência, tinha que ter uma cromância nas cores, e aí não, se eu quiser tirar uma foto do meu gato, eu vou tirar, e a outra foto, se for de cabeça para baixo, ok. Assim, acho que não tem uma regra, assim, acho que me lembra muito o Alexandre Américo nesse lugar, assim. Eu não sou epilético, mas ele fala assim, né, que ele não consegue dançar coreografia porque ele tem crises epiléticas, assim. E aí eu fico muito com essa sensação de que é como se eu estivesse sendo atravessado por muitas coisas e eu não preciso, assim, de alguns atravessamentos, assim. Então filtra, desacelera, tem paciência, respira, coloca a bolinha no períneo, senta nas bolinhas, faz massagem no pé. Eu acho que isso é o que está faltando. Não é que está faltando, assim, mas eu acho que é um lugar que talvez seja um lugar nostálgico para mim, assim, né, de sempre. E aí eu lembro das professoras, aí tem uma coisa assim, mas enfim. Acho que pratiquem isso, se movimentem, se mexam, criem coisas, mostrem para os amigos de vocês, para mais pessoas, enfim, era isso. Acho que é uma fala já de conclusão. Eu não queria tomar muito tempo para talvez alguém falar alguma coisa, fiquei querendo muito ouvir todo mundo. Mas é isso, gente, cheiro no coração de todo mundo. Sintam-se abraçados, adoro todo mundo. Isabelle,
Noemi, não sei se Jona está aqui, enfim, saudades, orientadora. É isso. Obrigada, Gessé. Bom, temos 5 minutos, né? Na lista aqui, eu acho que seria Noemi. Quer falar, Noemi? Eu quero só completar a minha fala trazendo o meu carinho por Gessé, que é tão bom ver o caminho que o Gessé percorreu e quem é o Gessé hoje, que é tão diferente daquele Gessé que eu conheci lá atrás, no comecinho. Mas isso é bom, porque o bom é quando a gente muda, né? Ruim é quando a gente é o mesmo. Então, eu fico muito feliz, Gessé, em ouvir você, em ver o seu trabalho se desenvolvendo e em estar aqui compartilhando também esses momentos, esses saberes com você e com vocês todos. Agradecida, minha gente. Obrigada. Bom, queria agradecer a todos, né, todos os presentes, em especial, né, os 3 compositores da banca. Foi uma delícia mediar, né? Posso agradecer também rapidinho? Sim, por favor. Agradecer a todos o convite, agradecer ao Ítalo, que eu digo que brinco e trabalho sempre com ele, que é meu negão, e com o que eu faço, sempre procuro chamar o Ítalo e amo estar com ele, amo ver e presenciar a construção da vida dele, o que ele está trilhando, o crescimento na sua vida. Eu cheguei a ver na Jaqueira ainda, no Coco, e ver ele na faculdade, e é fantástico. E pensando seriamente, depois que eu terminei agora via supletivo todos os cursos, quem sabe não vai ser colega de vocês ano que vem, refletindo sobre essa possibilidade. Gratidão. Se não for dessa forma, né, reafirmando o convite da Beli, né, cada vez mais, né, a gente sente necessidade de expandir, né, de trazer outros mestres, né, que não os doutores acadêmicos para esse lugar da universidade, né, nessa partilha de saberes. Assim. Vai ser super bem-vindo, né, de uma maneira ou de outra. Bom, acho que o nosso tempo acabou, galera. Temos o link da próxima mesa, né, Saúde, Educação e Pandemia. Mas passo a palavra para alguém da organização. Tem alguma diretriz de vocês? Agradecer, né, mais uma vez, né, obrigado e que foi muito enriquecedor, né, nós da organização estamos orgulhosos, né, por cada elogio de vocês, né, e Miriam já mandou aí o link da próxima mesa. Eu vou mandar mais uma vez e esperar até 10 horas o link da lista de presença, tá? E é isso. Muito obrigado mesmo. E bem legal que a Miriam colocou, né? Ela guardou perguntas para enviar para as pessoas, né? Então, acho que tudo bem, né? Vocês 3 receberem por favor, eu costumo dizer que só teme ou foge das perguntas quem sabe pouco ou esconde muito. Então, por favor, me incluam. Joia. Então, deixa obrigada, eu pedir alguém da organização para tirar o print, porque quando eu abro todas as câmeras, a internet cai aqui. Então, se alguém estiver vendo todo mundo, faça esse print aí da organização, por favor. Até as pessoas que não são mesmo, marcando lá o perfil do Universo Danca. Abra as câmeras, gente, para a gente bater uma foto aqui, tirar uma foto. Isso. Eu vou fazer um print aqui. Agora abre umas fotos que eu... que agora eu sou tecnológica. Cadê? Abriram? Eita, peraí. Não aparece. 9 pessoas aqui que não estão aparecendo. Vou até soltar o cabelo. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais mosaicos. Não consigo abrir mais mosaicos. Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. Consegue, Isabelle. É só você ir em layout. Eu sei, tô nervosa, entendeu? Porque eu sou uma pessoa lenta. Achei, alterar layout, quero mais... Calma, respira.
Já está no mosaico, gente, aqui meu. Não tem mais para onde. Mas Não, tem que embaixo aumentar. tem Sim. Isso. Eu vi. Pronto, tá vendo? Eles são a minha salvação. Vamos lá, todo mundo, X. Bruna Daniele, abra a câmera. Oi! Valeu. Tchau, gente, e até a Tchau, próxima gente. mesa. Obrigada por tudo aí, vocês. Tchau. Tchau.